Olá, bom dia a todos. Sou eu aqui, o Marcelo, mais uma vez, com mais um vídeo aí para o canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o aspecto da dependência química como doença, né? Como doença cerebral, neurológica, né? Eu vou apresentar alguns pontos, né, que são comprovados cientificamente, inclusive reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde, né? Vou colocar alguns textos, algumas imagens aí para para podermos alcançar aí um pouco mais aí essa compreensão do que é a dependência química como doença. Logo agora, já de início, já peço para que vocês se inscrevam no meu canal, dê um like aí, dá um joinha para mim, para apoiar aí essa minha caminhada. E agradecendo a todos aí que já são inscritos, que assistem meus vídeos. E bora começar. Então, vamos lá. A dependência química, aspecto biofisiológico. A dependência química é uma síndrome crônica progressiva que tem como principal característica a obsessão mental seguida do uso compulsivo de determinada droga ou drogas. Para a Organização Mundial de Saúde, drogas é qualquer substância psicoativa, lícita ou ilícita, que cause dependência química ou psíquica no usuário. O que nós estamos querendo dizer com isso? A gente está definindo o que é a dependência química, né? Que é a compulsão, a obsessão por algum tipo de substância psicoativa que altere o humor de forma a nível psíquico. Vamos retomando aí. Então, nós temos três aspectos centrais da compreensão da dependência química como síndrome. A dependência química é uma compulsão a usar uma ou mais substâncias. Isso quer dizer que a compulsão designa o uso de uma substância a qualquer custo, né? A pessoa ela quer usar aquela substância a qualquer custo, mesmo que em face de consequências negativas e graves. O segundo aspecto aí seria a dependência química, é uma doença cerebral. Explicando isso, o cérebro do paciente com dependência química está modificado dos neurotransmissores à arquitetura simpática anatômica, né? Tais diferenças vão criar e manter a compulsão ao uso, né? Inclusive eu coloquei essa imagem lateral aí, essas são imagens de uma tomografia, né? Na primeira linha vocês vão observar que nós temos o cérebro de uma pessoa normal, né? Normótica aí, que não é um termo muito usado, mas vamos usar esse termo aí para ficar mais claro, que não faz uso de substância psicoativa. As partes amarelas vocês podem observar que são os campos dopaminérgicos dessa pessoa. São os locais aonde essa pessoa tem a dopamina. E a parte da frente, que é a parte de recompensa, vocês podem ver que tem uma quantidade de dopamina muito grande. A nível cerebral, você tem uma circulação de dopamina muito grande. A dopamina é um hormônio responsável pela neurotransmissão da nossa sensação de prazer, né? Como a serotonina e alguns outros hormônios. Na segunda linha, nós vamos observar que existe uma outra tomografia de uma pessoa que faz uso abusivo de cocaína e essa pessoa está só 10 dias em abstinência. Você pode perceber que o cérebro dessa pessoa tem uma quantidade de dopamina assim assustadoramente menor, né? E a boa notícia é o que, conforme as pessoas vão ficando, o abusador ele continua em abstinência, com 100 dias você pode perceber que ele vai recuperando esses campos dopaminérgicos, sem o uso da substância.
Então, tá aí uma boa notícia para os usuários, para os familiares, que existe uma reversão desse quadro. Então, continuando, vamos aí para o terceiro aspecto. A dependência química é um transtorno médico crônico, certo? Então, o que isso quer dizer? A neurobiologia das dependências químicas mostra que quase todas as substâncias de abuso estão relacionadas no sistema dopaminérgico cerebrais, em especial o sistema de recompensa e as áreas para as quais ele se projeta, tá? Sistema límbico e córtex orbitofrontal, que são os locais aí de recompensa do cérebro, né? O sistema límbico é o sistema de que faz esse processo de mandar dopamina para o córtex pré-frontal, e o córtex pré-frontal é o responsável pela sensação de prazer do indivíduo. Evidências de base genética, além dos marcadores biológicos, são facilitadores ao transtorno por uso de substâncias, né, o TUS. O que isso quer dizer aí pra gente? Que a adicção, o transtorno por uso de substância, né, a TUS, a dependência química, ela é genética, tá? O fator genético favorece a pessoa a desenvolver esse problema. A dependência química também é um processo de aprendizado, no qual a maioria, a longo prazo, ocorre de nível molecular ao comportamental. Nisso nós queremos dizer que a dependência química é um processo de aprendido. A pessoa, o cérebro da pessoa se habitua ao uso dessa substância, e o que leva essa pessoa a ter uma memória biológica do uso. E por isso que muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade muito grande de parar com o uso por conta dessa memória biológica. Isso é um processo longo, é um processo difícil, mas não é impossível, né? Que é o processo de recuperação, né? Onde a gente precisa ter a mente aberta, a honestidade, boa vontade e o real desejo de parar de usar, para a gente poder vencer essa memória biológica, mudar esses comportamentos para que a gente possa ter uma nova maneira de viver. Então, nós temos aqui todos os processos estudados até aqui em torno do tema de dependência química estão diretamente ligados com as alterações neurofisiológicas provocadas pelo uso nocivo de substâncias psicoativas e suas interações com a saúde integral do indivíduo. Né? O transtorno por uso de substância é uma coisa que gera danos não só cerebrais, mas em todo o sistema do indivíduo. Por isso a importância, né, de se dar uma atenção maior para esse problema, né, toda a sociedade, para que nós possamos diminuir essa situação, né, diminuir esses problemas, né, quem tem os seus familiares, quem tem um conhecido, procurar, né, tentar oferecer ajuda, estender a mão, né, para poder reverter esse quadro. A síndrome de dependência química é uma epidemia que afeta a comunidade em todas as áreas: educação, segurança e saúde. Dependência química é uma enfermidade crônica primária, né, extremamente democrática, pois afeta pessoas de qualquer idade, não importando o nível social, econômico e intelectual, né? Então, por isso a importância do conceito clínico e científico, né? A gente vê que é uma doença que ela não tem, ela é extremamente democrática porque ela não tem assim ela não escolhe as pessoas nem por idade, nem por cor, nem por raça, nem por classe social, intelecto,
tá? É uma doença que pode estar afetando qualquer pessoa a qualquer momento. Como a maioria das doenças crônicas, né? É uma doença que não acontece de uma hora para outra, né? A gente tem aí as fases que você passa antes de chegar na dependência, né? Que aqui eu vou ilustrar como que ela acontece. Primeiro você passa pela fase do experimentador, é aquela pessoa que vai, bebe pouco, bebe numa festa, bebe para socializar. Do experimentador, existe aqueles que vai passar para o uso habitual. Essa pessoa ela vai começar a usar de forma habitual, toda sexta-feira, ou todo final de semana, ou no final do dia depois do trabalho. Depois dessa fase, nós temos a fase do abusador, que é onde a pessoa já entra na fase onde ela começa a abusar do uso da substância, né? E isso vai causar o quê? Um aumento da tolerância dessa substância no corpo dessa pessoa. Depois que você passa por essa fase de tolerância, que sua tolerância aumenta, você acaba se tornando um dependente químico, que é onde você precisa estar se observando, porque de fato você tem um problema aí e precisa fazer algo para poder sair desse problema o mais rápido possível. Existem vários critérios diagnósticos da dependência química, né? Da dependência de substâncias psicoativas. Né? Entre eles, eu vou enumerar os sintomas, e é assim: qualquer pessoa que apresente de 3 a 5, 6 sintomas, desses sintomas que eu vou enumerar, no mínimo 3 você já pode ter um dependente químico, se você apresenta pelo menos 3 desses sintomas. Seria a compulsão para o consumo, a experiência de um desejo incontrolável de consumir uma substância, o indivíduo imagina-se incapaz de colocar barreira a tal desejo e sempre acaba consumindo, aumento da tolerância, a necessidade de doses crescentes de uma determinada substância psicoativa para alcançar efeitos originalmente obtidos com doses mais baixas, síndrome da abstinência, que é chamada esse processo. O surgimento de sinais e sintomas de intensidade variável quando o consumo da substância psicoativa cresce, cessou ou foi reduzido. Alívio ou evitação da abstinência pelo aumento do consumo, o consumo da substância psicoativa visando ao alívio dos sintomas de abstinência, como o indivíduo aprende a detectar os intervalos que separam a manifestação de tais sintomas, passa a consumir a substância preventivamente a fim de evitar. Isso quer dizer o quê? A pessoa está querendo evitar. A pessoa começa a perceber qual que é o tempo que ela entra em fissura e começa a fazer uma prevenção. Ela usa para prevenir de entrar nesse processo de abstinência, para ela não ter esse sentimento de abstinência. Aqui nós continuamos, né? Os sintomas, então vem a relevância do consumo. O consumo de uma substância torna-se prioridade, mais importante do que coisas que outrora eram valorizadas pelo indivíduo: emprego, família, todas as outras, socializar com as pessoas, né? Estreitamento ou empobrecimento do repertório, né? A pessoa começa a ser uma pessoa mais focada só no uso da substância, não em outras coisas que outrora ela se dedicava mais. A perda das frequências internas e externas que norteiam o consumo. À medida que a dependência avança, as referências voltam
ser exclusivamente para o alívio dos sintomas de substâncias, em detrimento do consumo ligado a eventos sociais. Além disso, passa a ocorrer em locais onde sua presença é incompatível, como, por exemplo, o local de trabalho. A pessoa que começa a perder a noção do que está fazendo, ela começa a usar droga em qualquer lugar, a qualquer momento, né? Sem perceber o tamanho do problema que ela está causando para ela mesma. Reinstalação da síndrome de dependência, o ressurgimento de comportamentos relacionados ao consumo e dos sintomas da substância após um período de abstinência, uma síndrome que leva anos para se desenvolver pode reinstalar-se em poucos dias, mesmo o indivíduo tendo atravessado um longo período de abstinência. Esse último quer dizer o quê? O indivíduo ele faz o consumo durante alguns anos, certo? Durante esses anos ele tem um período de abstinência, ele passa 5 anos sem usar. Porém, se ele voltar ao uso, ele demora dias para voltar para o consumo da mesma forma que ele consumia antes. Então é um ponto a se observar. Se você entrou em abstinência, tome cuidado para não voltar, porque como dizem alguns programas, a gente não sabe o tamanho da nossa vela. Então, mantenha essa vela apagada, a vela do consumo, a vela da dependência. Mantenha a sua doença estacionada. Isso é muito importante para a sua sobrevivência. Então, gente, para encerrar esse vídeo de hoje, né, vamos aí entendendo agora um pouco mais sobre a dependência química como doença. Vamos pensar em formas, né? E nos próximos vídeos eu também vou estar colocando modelos de tratamento e formas de se lidar com dependente químico, né, que é um doente, né, não é só uma doença, não é um problema moral, não é um problema de comportamento somente, é uma doença mental também, mas existe uma forma aí mais adequada da gente poder estar abordando esse assunto e esse problema. Nos próximos vídeos vamos estar abordando outros assuntos. Agradeço vocês me acompanharem até aqui. Peço mais uma vez aí para se inscrever no canal, deixar seu like e agradecer a todos aí. Aguardo vocês aí no canal, aguardo o joinha de vocês. Muito obrigado.